Olá, dando continuidade à série sobre vício em pornografia, hoje vamos continuar falando sobre os sintomas e as consequências, mas desta vez vamos falar sobre as consequências psicológicas do vício. Vamos lá? Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa série, mas antes de continuar, eu gostaria de saber de você que tem nos acompanhado, que tem acompanhado os nossos vídeos, o que você tem achado, o que está achando dessa série. Tem sido útil para você? As informações que estamos colocando aqui estão sendo importantes? O nosso objetivo é criar um caminho de informação, orientação, de tratamento. Até então, as informações têm um objetivo preventivo. Por isso, informamos os perigos, os riscos, para que a pornografia seja evitada. Mas também vamos deixar aqui dicas de como deixar o vício quando ele já estiver se estabelecido. Então, comenta, curta, compartilhe o vídeo, porque a sua participação ela é muito importante para nós. No vídeo anterior, falei sobre os sintomas físicos que podem ser percebidos na vida de alguém que se viciou em pornografia. Falei sobre a falta ou a perda de interesse pelas relações reais, sobre a disfunção erétil, falei sobre a ejaculação retardada e até mesmo a perda de memórias, que são sintomas físicos percebidos após o consumo da pornografia. Mas esse consumo em excesso, ou seja, esse vício, traz também consequências psicológicas. E quais são as consequências psicológicas deste vício? Eu posso adiantar e afirmar que são muitas e muito sérias. Eu vou começar falando sobre a ansiedade social. Isso mesmo, pessoas viciadas em pornografia relatam dificuldades de socialização, ou mesmo ansiedade ou impaciência para se relacionar com outras pessoas no dia a dia. E não se trata necessariamente de timidez ou algo parecido, mas sim de uma agitação mental que as impede de ficar à vontade com outras pessoas e de estabelecer relações sociais. Elas relatam que sentem irritação, que ficam impacientes quando estão com outras pessoas, preferindo então se isolar e ficar em casa. Outro sintoma é a procrastinação. Como já falamos anteriormente, o sistema de recompensas ele é responsável pela motivação, pela nossa motivação. Ou seja, quando realizamos alguma tarefa, o organismo libera substâncias químicas no nosso cérebro para nos recompensar pela tarefa que realizamos. Por isso é que a gente sente aquela sensação boa, sensação de dever cumprido quando a gente faz alguma coisa. Com a pornografia, o cérebro é recompensado mesmo sem ter feito tarefa nenhuma. E isso é um prato cheio para a procrastinação, pois a pessoa não vai ter força de vontade ou motivação para fazer tarefas que julgam pouco recompensadas, que não são devidamente recompensadas. E o resultado é tarefa pelas metade, tarefas acumuladas, tarefas deixadas para a última hora, feitas de qualquer jeito ou até mesmo tarefas abandonadas. Podemos falar também da vergonha e da culpa como uma consequência psicológica. Muitas vezes, o material consumido, o material pornográfico consumido, são contrários a opiniões e convicções que uma pessoa tem. E após, então, consumir ou ser exposto àquilo, a pessoa sente culpa.
sente culpa pelas cenas que assistiu ou por se imaginar fazendo tal coisa. Algumas cenas pornográficas são muito chocantes, muito fortes, algumas são até proibidas, porém essa proibição se torna altamente excitante para o cérebro de um viciado, porque são entendidas como novidades. Mas depois que a pessoa deixa o transe do vício e volta à realidade, ela acaba se deparando com esse sentimento de vergonha, com esse sentimento de culpa. E essa culpa pode gerar na pessoa uma série de pensamentos repugnantes e ter como consequência até mesmo o toque. Aliás, é bastante comum que toque relacionado a sexo ou a sexualidade sejam de pensamentos gerados pela pornografia. Outra consequência é a baixa autoestima. A pornografia muitas vezes é usada como um subterfúgio para a pessoa fugir das relações reais, fugir dos seus sentimentos ou do seu mundo real. Isso contribui para a falta de socialização e para a construção de uma imagem completamente distorcida de si mesmo. Não é incomum os usuários relatarem sentirem-se como se fosse um lixo por causa do vício em pornografia. Isso afeta profundamente a autoestima da pessoa. Vamos falar também da depressão? Sim, a depressão induzida pelo vício pode até demorar alguns anos para aparecer, mas é uma consequência natural de todos os outros sintomas que falamos até aqui. No início, o vício parece um hábito saudável e prazeroso, mas na medida em que a pessoa começa a não sentir mais satisfação com ele, ela tende a ficar deprimida, triste e desmotivada. É como se nada no mundo pudesse competir com o prazer proporcionado pela pornografia. E quando ela para de proporcionar o prazer que a pessoa tinha no início de tudo, quando se viciou, pode surgir então a depressão. A pessoa fica deprimida, pois não consegue mais parar por conta própria o vício, mesmo que não sinta tanto prazer. E por isso começa a achar que não tem mais solução e pode até mesmo chegar a ter pensamentos suicidas, pois depois de acumular tantas perdas, de não conseguir mais lidar com a culpa, com a angústia e com a vergonha, ela conclui erradamente que essa é a única coisa a ser feita, a única solução, o suicídio. Mas é importante afirmar que suicídio nunca foi e nunca será solução para nada. Lembre-se sempre que é com a angústia que se quer acabar, terminar, e não com a vida. Como vimos até aqui, são muitas e são muito sérias as consequências deste vício. E por isso, e por este motivo, nós trouxemos então essa série até você. E eu poderia continuar falando aqui por muito tempo, mas, como já disse, o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de sensacionalismo. O que queremos, sim, é alertar que a pornografia consumida em excesso pode ocasionar essas séries de consequências e também contribuir para o desenvolvimento de patologias mais graves, ainda como a própria pedofilia, o masoquismo, o frouxerismo, que é a compulsão de se esfregar no corpo de outra pessoa em locais de grande concentração, como shows, como ônibus, metrô, além de outras deturpações que, honestamente, não valem nem a pena serem citadas aqui. Mas eu preciso alertar que quando a pornografia passa a ser consumida compulsivamente e em excesso, o mundo
passa a ser visto a partir da sua ótica, dos seus cenários e das suas práticas. E a tendência é de se consumir materiais cada vez mais pesados. E mesmo que leve anos, isso pode desencadear sim, pode contribuir sim para o desenvolvimento de parafilias ou práticas sexuais anormais e doentias, como essas que eu acabei de citar. Portanto, tome muito cuidado e pare de consumir hoje mesmo pornografia.